Pessoal, acho que todos vocês já assistiram tanto a parte 1 quanto a parte 2 do vídeo do Arthur, onde ele demonstra claramente, ao ir na manifestação da Gadolândia, que o pessoal lá está vivendo e curtindo a própria demência, tá? Esse é um vídeo onde a gente vai analisar o seguinte, coisas que são importantes. Foi grande a manifestação, 2, terá efeito político para o Bolsonaro, e 3, o que estava por trás das respostas que deram para Arthur Duval. A gente vai interpretar tudo isso aqui, vamos fazer aqui uma hermenêutica da visita do Arthur, e creio que você vai poder sair pronto para debater com seus colegas, seus amigos, especialmente o gado, que está achando que arrepiou, mas que na verdade talvez eles não estejam, vamos dizer assim, bem da cabeça para achar algo assim, tá? Entenda tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Galera, antes de continuar, se inscreva no canal e clique no sininho. Faça esse pedido. É duro demais pedir isso? É só se inscrever e clicar no sininho. Eu só preciso disso, tá? Faça isso e vamos pro game. Então vamos começar com a manifestação aqui, tá? E eu vou falar do Arthur ao longo do processo. O que ocorre, meus amigos? O gado está exultante. Houve notícias falsas que eles postaram, né? Eles editaram uma notícia do G1, do Globo, dando a entender que haviam 25 milhões de brasileiros na rua, né? Ou seja, 12,5% da população brasileira estava lá na rua clamando por uma intervenção do senhor Jair Bolsonaro, né? Clamando por um golpe de Estado. Eles obviamente alteraram, muita gente usou fotos de outras manifestações, especialmente manifestações que nós organizamos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Isso inclui desde do Roger do Traje a Rigor, até um rapaz ali, Silvio não sei o que, é um cara, tipo assim, é um dos discípulos do Olavo que fica pregando maluquice. É um dos que estavam dançando com o Alan dos Santos, aquela, foda-se o corona, né, não sei o que. Vocês devem lembrar desse cara. Este cara e essa turma estão tentando mascarar o que realmente aconteceu na manifestação, para tentar dar a entender que foi a grande manifestação e que o Bolsonaro conseguiu aquilo que ele pleiteava enquanto discurso, uma autorização popular para que ele desse um golpe de Estado, para que viesse, vamos dizer assim, a intervir, a usar o exército contra os governadores e os prefeitos e assim libertar o povo do jugo destes verdadeiros monstros, né? Mas vamos entender que não é exatamente assim que aconteceu. Primeira coisa, tá? Vamos analisar a principal das manifestações, o principal dos atos, que foi na Paulista. A Carla Zambelli postou essa foto aqui e o Gado também postou, e quando você olha, fala, pô, me parece que a Paulista tá cheia, né? Olhando aí, você vai falar, pô, parece, né? Só que como toda boa foto em close, ela não demonstra toda a verdade. Eis as fotos aéreas dessa manifestação. Veja só. O que você tá vendo nessas fotos é bem claro. Elas demonstram que a manifestação, ela teve gente, ela encheu 2 quarteirões ali, com alguns espaços, e não muito mais do que isso. Mesmo sendo uma manifestação que eles apostaram na tese de ficar o dia inteiro, ela foi marcada das 9 da manhã até as 18 horas, ou seja, eles tentaram encher de manhã, não deu, tentaram encher à tarde, não deu. Ficou com esse público ali, e eles tiraram as fotos em close para dar o tom de que, pô, foi gigantesco, tal. Porém, vamos aqui dar a gente tem que dar crédito pro Gado, a gente não é mentiroso igual a eles. Ela foi maior do que os outros atos que eles vêm tentando organizar desde 2019. E por que foi maior? Foi a primeira manifestação onde, de fato, eles se organizaram e, de fato, em vez de focar em carreatas gadísticas, eles focaram, obviamente, em acumular gente, em aglomerar gente. Havia um número bem grande de idosos, pessoas com mais de 65 anos. Na verdade, essas pessoas com mais de 65 anos, não só pelos relatos que o Arthur passou, mas de outras pessoas do MBL que foram, como a Amanda Vettorazza, que inclusive foi agredida lá por uma bovina que estava lá, doida. Eram pessoas com, assim, mais de 65 anos, era mais de 70% ali da manifestação, eram pessoas idosas, provavelmente já vacinadas, e elas foram se encontrar para ter aquele Bolsonaro Day, né? Aquele momento onde eles vão curtir e cultuar seu líder político. É muito interessante observar que algumas pessoas estavam no estado de revolta, mas outras tantas não. Elas enxergavam essa manifestação como uma diversão. E é um ponto muito interessante, tá? A gente tem cada vez mais pessoas que estão nessa faixa da terceira idade que estão encontrando nas manifestações um momento de lazer que eles não encontram em outros espaços. E é verdade, as pessoas mais velhas não têm, vamos dizer, representação na TV, na arte, na música, não tem espaços de diversão específicos ligados para eles. Elas vivem em centros urbanos
que são perigosos em grande medida, e essas manifestações, esses atos, muitas vezes servem como lazer para essas pessoas. E a gente tem que entender esse momento que eles extravasam, que tudo aqueles que eles ficam vendo nos grupos de zap, lá, ai, o STF quer fazer isso, o STF quer fazer aquilo, estão atacando o nosso mito, ele pode extravasar, ele vai, joga tomate na cara do ministro do Supremo, ele faz, acontece, né, solta essa energia e ele se diverte. Porque o que acontecia lá, é bem claro, era uma festa em homenagem ao Bolsonaro. Né? E aí, eis o ponto que eu vou chegar nessa segunda etapa, ora, se as manifestações não foram grandes como o gado pretendia, ainda que tenham sido maiores do que estava sendo feito, e elas são feitas de, em geral, pessoas de idade bolsonaristas que são afetadas diretamente pelo discurso do Bolsonaro, ou seja, elas estão profundamente alienadas, qual é o efeito político do Bolsonaro? Primeira coisa, o Bolsonaro não vai dar golpe de Estado nenhum, ele tenta, ele sempre está aproveitando uma brecha, alguma coisa, mas ele não vai dar, e essas manifestações muito menos servem de desculpa para ele fazer qualquer coisa. Tá? Não são manifestações grandes. O Guilherme Boulos, se quiser juntar na Paulista para fazer um ato em apoio a ele, vai juntar o mesmo número de pessoas, se não mais. Tá? Então, não é ali que está o lance. O que o Bolsonaro quis fazer foi uma demonstração de força, que não deu certo, para a CPI do Covid, que essa é a grande preocupação dele. Ele sabe que aquilo lá vai revelar um monte de coisa. E quando ele faz uma manifestação, e é aqui que vocês têm que decifrar, pedindo pro povo autorizar ele a intervir nos governadores, na prática ele não vai interferir em porra nenhuma. O que ele vai fazer é, estou aqui enfrentando um inimigo muito claro, e como eu vou enfrentar esse meu inimigo nessa CPI também, porque ele vai tentar jogar a culpa nos governadores, já tá pedra cantada, ele vai fazer isso, o que ele vai olhar? Ele vai fazer, olha pessoal, vocês estão contra os governadores, eu quero pegar os governadores, eles foram os criminosos, e tem uma CPI aqui que eu preciso jogar a culpa neles. Ele quer que tudo aquilo que a CPI descubra e que traga à tona seja, na verdade, embaralhado e se torne culpa do governador e culpa dos demais agentes, do STF, que também permitiu que os estados e municípios tivessem a prerrogativa de atuar nas políticas de restrição e tal. É uma estratégia boa do Bolsonaro por manter essas pessoas que estão profundamente alienadas, fiéis a ele, num momento onde muita coisa ruim vai vir à tona. E aí entra o ponto que eu vou começar a análise do vídeo do Arthur, né? O que o Arthur demonstra lá é que essa massa de pessoas profundamente imbecilizadas, essa massa não vai alterar a perspectiva dele, mesmo que descubra assim, sei lá, que o Bolsonaro mandou dar um tiro na cabeça de uma vovó. Eles vão continuar com o Bolsonaro. Inclusive o Arthur faz essa pergunta para vários dos gados ali presentes, né? Olha aqui, o Bolsonaro errou, tá? E você continua apoiando ele, e eles continuam, e vão continuar apoiando. O apoio deles ao Bolsonaro é um apoio incondicional. O que o Arthur demonstra ali é que não há senso crítico das pessoas e não é respeito a pauta alguma. O que há é o culto servil ao líder. E esse culto servil ao líder, ele é alimentado, prestem atenção, por um grupo de formadores de opinião que estão espalhados em rádios. A gente coloca aqui diversas das pessoas que estão na Jovem Pan, pega Augusto Nunes, pega o Rodrigo Constantino, a jogadora de vôlei, pega a Adriles, todos esses caras ficam transformando a leitura do noticiário público em leitura bolsonarista do noticiário público, então eles vão alienando e embolhando as pessoas com esse conjunto de mentiras, que eles gostam de chamar de narrativas. Pega outros como o Caio Copano, que doura a pílula, tenta deixar mais bonitinho a mentira que vai pro gado. Você vai pegar youtubers, você vai pegar desde líderes de grupinhos de WhatsApp a microformadores de opinião média, a lacombes e tal. Existe toda uma massa de pessoas que ajudam a condicionar o pensamento deles e manter eles em permanente estado de alienação. Que é, gente, percebam, entendam, que é o que o PT fazia com grande eficiência desde o período que o Lula chegou no poder, onde ele começa a questionar a imprensa e começa a criar a própria imprensa dele, que eram os blogueiros progressistas, até o uso de artistas e formadores de opinião pré e pós-internet como validadores da narrativa política de esquerda em prol do culto aos líderes políticos de esquerda, em especial ao Lula. Não há nada diferente nisso. A diferença é só que os artistas do bolsonarismo são mais cafonas e tocam pior do que os artistas ligados à esquerda. É só isso, que os caras da esquerda são melhores para fazer isso, são menos brega. Mas tirando isso, o culto, a sabugice, a humilhação é toda a mesma. O fato muita gente assistiu o vídeo do Arthur e falou, porra, eu tô vendo só que é o petista e ele mudou de opinião. O fato disso acontecer é um entendimento que a gente precisa ter, presta atenção, que não importa se direita ou esquerda, a natureza servil do ser humano e a capacidade do populista de angariar o apoio dessas pessoas continua sempre a mesma.
e que, presta atenção, a Red Pill que você tem que tomar pra poder, puta que pariu, e agora? Você não pode embarcar em grupos profundamente ideológicos onde a servidão e a negação da ideia crítica de que você não vai aceitar aquela pessoa simplesmente por ser aquela pessoa é válida. Se você perceber isso, você vai entender a diferença central entre todas aquelas pessoas que participaram do processo histórico que derrubou o PT, e você vai entender que o bolsonarismo era só um câncer que estava instalado ali. O bolsonarismo era um câncer servil que foi aparelhado, e o próprio bolsonarismo foi aparelhado pelo Olavo, que estudou tudo do petismo para poder repetir e colocar lá dentro. E aí eles querem essa massa que o Arthur demonstrou, essa massa de pessoas profundamente idiotizadas. Essa massa não tem salvação. É que nem você tentar recuperar, por exemplo, um petista amalucado, aquele cara que batia no Arthur quando o Arthur ia questionar o Lula, ia questionar as ideias amalucadas deles. Não há salvação pro fanático. E eu acho que nós não temos que perder tempo demonstrando isso. O sucesso do vídeo do Arthur, sabe qual é? É o fato do vídeo do Arthur ter furado bolhas e tá rodando com muita gente. Já foi recortado, tá em pedaços. Muita gente no WhatsApp tá rodando o vídeo do Arthur. E esse vídeo tá mostrando para as pessoas o seguinte: isto aqui é uma grande loucura. Não dá para ficar andando com essas pessoas. Enquanto o bolsonarismo ele se embolha e vai ficando preso nesse grupo de pessoas cada vez mais restrito, que é aquilo, o Nando Moura explicou hoje num vídeo, né? Que é o lance do Caio Coppola. Eu tenho muitos views, lógico, vocês ficam todos rodando na mesma bolha. O cara que tá imbecilizado, fanatizado, ele vai ver Caio Coppola, ele vai ver o Lacombe, ele vai ver o Rodrigo Constantino, vai ficar todo mundo rodando nesse mesmo público. E eles ficam se validando mutuamente, só que é um público restrito. Eles não falam para uma parte dos brasileiros e não importa a classe social, a escolaridade. Qualquer pessoa que veja aquele bando de gente demente falando com o Arthur, confusos, idolatrando, só demonstrando um amor fanático pelo líder, ele vai falar, eu não sou isso, eu não quero estar perto disso. E este é o efeito que o Arthur conseguiu demonstrar. E ele já tinha demonstrado com o PT, e ele volta a demonstrar agora com o bolsonarismo. E eu acho que nisso, e é por isso que o Arthur é foda, por isso que o Arthur é um cara... Ele consegue inaugurar um novo momento para as pessoas, porque ficou claro que assim, tinha o tiozão do Zap, é um cara legal, ele é meio bronco. Não, essas pessoas são idiotas. Aqueles fanáticos que estavam lá são idiotas. Não há muito o que fazer ali com aquelas pessoas. E foi muito importante o que o Arthur demonstrou, galera. Eu acho que o ato de coragem que ele teve ali, porque muita gente sabia, muita gente estava lá conclamando a dar porrada nele. Essa ação que ele teve, ela já começa a estabelecer os termos daquilo que a gente chama de bolsopetismo, que são os dois extremos que nós precisamos rejeitar. E você não se iluda. Logo mais vai começar a caravana do Lula. E eu tenho certeza que o Arthur, ele também vai lá pegar os caras na caravana do Lula e vai fazer esse mesmo questionamento. E quando ele fizer isso, ele vai apanhar da mesma maneira. E vai ficar cada vez mais claro para as pessoas que esses dois extremos fazem parte de dois projetos de poder nocivos ao Brasil, corruptos, antidemocráticos, divisivos e que se baseiam numa coisa. No culto à respectiva personalidade de cada um, e numa segunda coisa, que é no silêncio de você, que é uma pessoa normal, crítica, que não quer ser feita de gado e que está se vendo sem esperança. Tá? Eles querem que você não tenha esperança para que aí com os seus imbecis fanatizados, cada um de um lado, eles possam te manipular e irem para o segundo turno para aí sim disputar num cenário absolutamente apocalíptico uma vitória que é só vitória pessoal, na prática derrota para todo mundo no Brasil. Então parabéns ao Arthur, parabéns a todo mundo que não foi nessas manifestações, que como eu disse não foram manifestações grandes, e vamos continuar trabalhando que a vitória virá. Beijo e abraço a todos vocês. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.